Fala galera, voltando aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura do nosso livro, né? Os Segredos da Mente Milionária. Falando agora do capítulo 1. No vídeo anterior, falando rapidinho, né? A gente deu uma introdução do que o autor escreve, as coisas importantes que ele deixa marcado, né? No início. Para você ter sucesso, você tem que mudar a sua mentalidade. Para você ter sucesso, você precisa modificar a sua vida, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, as ferramentas corretas. Nesse capítulo 1 agora, a gente vai falar sobre o seu modelo de dinheiro, né? Qual o seu modelo de dinheiro? Como o autor já disse, né, no início desse capítulo, não existe certo nem errado. Existe o trabalho de cada um, né, a forma de pensar e de agir de cada um. Então, nessa parte 1, ele diz assim, ó, existem regras externas para o dinheiro e há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais como conhecimento comercial, administração financeira e estratégia de investimento. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Quem é você então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir e pensar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Então, olha só, ele deixa aqui 11 perguntas sobre nós, sobre você, sobre mim, e quais as respostas nós daríamos para essas 11 perguntas que ele faz, aqui logo no início desse capítulo 1 do seu modelo de dinheiro. Como você responderia? Se você não tem o livro, se você tem o livro, eu gostaria que você pegasse esse livro, esse tema, e respondesse para você mesmo. Quem é você em cada pergunta, dessas 11 perguntas que ele coloca aqui, né? É muito interessante. Eu respondi algumas, outras eu pulei, porque responder sobre si é muito difícil, né? Responder sobre eu mesmo é muito difícil, é mais fácil a gente sempre perguntar para alguém, né, como nós somos, mas olhar para nós mesmos e responder sobre nós mesmos é complicado. Então, é um exercício que o autor coloca para que eu responda sobre mim mesmo, sobre as causas e consequências do que vai acontecer no caminho, se eu estou disposto realmente a passar por cima disso, a lutar, a prosperar, a fazer acontecer, né? O fato é que seu caráter, seu pensamento e suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Então, olha só, qual o nosso caráter? Qual é o seu caráter para que você tenha, para que isso mude, para que você tenha sucesso? Pare e pensa um pouquinho, analise um pouquinho sobre a sua vida, sobre realmente o que você quer, o que você deseja, o seu modelo de dinheiro, né? Responda essas 11 perguntas sobre você, né? Que é muito importante fazer isso. Faça isso, tenha um pouco de conhecimento de você mesmo, para você poder ter sucesso, né? Ter conhecimento maior ainda e aumentar o seu sucesso. Stallweed, ele diz assim, a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você e quando elas aparecerem, fature. Então, olha bem o que ele coloca, né? A chave do sucesso é despertar a sua própria energia. É você que vai atrair outras pessoas, é a sua energia que vai trazer pessoas que vão querer comprar a sua solução. Não a sua mentoria, mas a solução que você tem, a sua energia que tem na sua solução é que vai fazer o outro comprar de você a sua mentoria, porque a energia que você tem sobre a solução do problema do seu cliente é que vai trazer ele para perto de você, é que vai trazer esse faturamento. Então, o Stuart Reed, ele fala isso como, cara, a sua energia focou, trouxe o cliente, trouxe a pessoa, fature, venda a sua solução. Então, assim, a gente nunca tem que... eu falo para meus clientes, né, a gente não vende mentoria, a gente vende solução do problema do nosso cliente. Endividamento, investimento, comportamental, tudo aquilo que o cliente precisa, nós temos a solução. Porque aquilo que nós sabemos, eles não sabem. Então, nós temos a solução para o problema do nosso cliente, né? Porque
Por que o seu modelo de dinheiro é importante? É uma outra pergunta que ele faz aqui, muito interessante. Por que o modelo de dinheiro é importante? Se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. Educação financeira, é o que nós somos educadores. Então nós ensinamos as pessoas a administrar o seu dinheiro. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grande quantidade de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem, e, sobretudo, por causa disso, que elas não enriquecem, a falta de disciplina. Essa disciplina foi o que eu escrevi, tá, gente? Eu coloquei aqui, disciplina. Exemplo, os que ganham em loteria, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com o qual consegue lidar com mais facilidade. Eu coloquei aqui, ó, não tem noção do que fazer. A diferença está, quem enriquece pelo seu próprio esforço, ocorre exatamente ao contrário. Quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele refaz em pouco tempo. Então, ele sabe o que fazer com o dinheiro. Então, olha só, um exemplo muito interessante que ele fala sobre o modelo de dinheiro é, principalmente quando ele usa quem ganha na Mega Sena da virada, a Mega Sena aí que sai, acho que é semanal, né, que sai a Mega Sena. Só que o cara ganha a bolada, ele ganhou o prêmio máximo da Mega Sena. Só que ele não está acostumado com aquilo, ele não procura uma orientação, ele não busca um conhecimento, ele não busca nada, ele acha que consegue ter o controle daquele dinheiro. Só que como o autor mesmo coloca, o Tim Haber que ele fala, aquela pessoa só acostumada, vamos dizer entre aspas, só lidar com salário mínimo, ele não sabe lidar com milhões e milhões de dinheiro. Ele não sabe lidar com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Ele não sabe nem quantas cédulas de 100 dá isso tudo. Então o que acontece? Como ele não busca uma ajuda, como ele não administra esse dinheiro, não sabe como administrar esse dinheiro, ele vai gastar de uma forma tão gigantesca que ele vai terminar retornando para o salário mínimo. Ou até mesmo vai ficar na pobreza, abaixo do nível da pobreza. E nós já vimos muito isso. Quem já viu os ganhadores da Mega Sena, o pessoal que ganhou no Big Brother, alguns que já estão até falidos, estão devendo, muitos poucos tiveram sucesso, e outros reality show que existem pelo Brasil e pelo mundo também, que muitos ganharam bilhões, ganharam fortunas, mas como não pediram uma ajuda uma mentoria financeira, uma ajuda para poder lidar com esse dinheiro, muitos deles já voltaram às suas origens, né? A origem pobre, porque não sabem, não conseguem administrar o dinheiro. Agora, quem fica rico, trabalhando, com seu esforço, com seu conhecimento, conhecendo, buscando, mesmo que um dia ele fique pobre, ele consegue refazer tudo de novo. Um dos maiores exemplos que nós temos é o Trump. Ele perdeu toda a sua fortuna, entendeu? Ele chegou ao nível de pobreza tão grande, mas como ele já sabia como fazer para retornar a ser rico, a ter riqueza, ele retorna é um dos grandes empresários do mundo, ganhou agora a eleição novamente. Então ele sabe como fazer, porque ele não ganhou nada, ele não teve sorte, ele trabalhou para ter aquilo. Então ele tem o conhecimento de como fazer dinheiro, como render e como fazer render o seu dinheiro. Então, que a gente tenha sempre isso na nossa mente. Os ganhadores de Mega Sena, de loteria, quando não buscam uma ajuda para administrar o seu dinheiro, com certeza eles vão voltar a ser pobres, com certeza eles vão voltar para a sua origem, né, que é o valor que eles conseguem trabalhar, os valores que eles conseguem aí, ter noção, né? Ter noção, contar moeda, na verdade, retornar aí a contar moeda. Como explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do sucesso, que é a mente milionária. Trump tinha mente milionária. Então, com a mente milionária que ele tinha, ele sabia o que precisava fazer para retornar ao topo, para retornar a ser rico. Quem ganha na Mega Sena, nunca teve essa mentalidade, então ele não sabe nem como fazer, porque como ele ganhou na sorte, ele não sabe nem como fazer para retornar aquele dinheiro. Vai continuar gastando dinheiro tentando mais uma vez a sorte de ganhar na Mega Sena. Desculpa, gente. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem sucedida,
As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam, e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto. Trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseado somente no que veem. Elas vivem estritamente no mundo visível. Eu botei aqui, né, no site que eu coloquei aqui, sem visão do futuro, gastar tudo hoje, pois não sei o dia de amanhã. Eu já passei por isso também, eu já vivi isso, né? Viveu hoje ou amanhã, Deus proverá, né? E muita gente vive até hoje dessa forma. Eu ganhei hoje, ganhei 10 mil, 20 mil, vou gastar tudo hoje porque eu posso morrer amanhã, não sei o dia de amanhã, amanhã tudo pode acontecer. E infelizmente amanhã vai se repetir tudo que foi hoje, com uma melhora ou não do dia seguinte, né? Depende muito do que você vai fazer hoje para o seu dia de amanhã ser melhor ou ruim. Então, como o povo ainda tem muito desse pensamento de gastar tudo hoje, fazer tudo hoje, porque o amanhã não sei se vai existir, a gente tem muitas pessoas com essa mentalidade de pobreza, de não guardar, não reservar nada para o dia de amanhã, gastar ou consumir tudo hoje, porque o dia de amanhã não vem. E isso traz ainda até hoje muitos problemas financeiros, problemas familiares, destruição, e tudo por causa desse pensamento do hoje tudo e amanhã, se tiver um amanhã, a gente corre atrás. E esse corre atrás do amanhã nunca existe, porque o dia de amanhã, perdão, não é igual ao dia de hoje, nunca será o dia igual ao de hoje. Então o dia de hoje é hoje, o dia de amanhã é amanhã, o dia do futuro é o dia do futuro. Então, faça hoje para que você possa colher no futuro coisas boas. Faça hoje, plante hoje para que você possa pegar bons frutos amanhã. E o livro também fala sobre isso, né? Bom, a gente vai chegar nesse ponto aí. As raízes geram frutos. Ó, nem demorou tanto, né? Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer, então? A maioria de nós dedica ainda mais tempo aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o invisível que produz o visível. Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes devemos modificar o que está invisível. São as sementes, eu coloquei aqui, né, um site que eu coloquei, são as sementes que geram resultados e não os frutos. Então, às vezes, a gente quer mudar na nossa vida, na vida do nosso cliente, aquilo que a gente vê. Só que a neurociência, né, que nos ajuda muito como educadores financeiros, ela nos ajuda a buscar interiormente o problema do nosso cliente. Então a gente precisa ir lá na raiz do problema, resolver a raiz, para poder gerar frutos bons, saudáveis, saborosos, bonitos, para que sejam consumidos com leveza, com gosto, com prazer, né? Mas, como o Tom mesmo colocou, e a gente também tem que pensar muito nisso, a gente não consegue mudar nem na nossa vida, nem na vida do nosso cliente, só por fora, só superficial, só o fruto. Tá vendo? Só dívida, dinheiro, não sei. Não, a gente tem que ir lá atrás, a gente tem que ir lá na raiz do problema, verificar a raiz. Se for possível, é possível a gente ir lá trocar a terra, readubar a terra. Vamos dizer, vai lá, você arranca aquela raiz, você vai limpar aquela raiz todinha, você vai montar um outro vaso de planta, você vai botar uma areia limpinha, uma areia mais nova, vai adubar aquela areia, vai tratar ela, vai botar os insumos que precisa e depois você vai plantar a planta, você vai colocar a planta novamente, vai replantá-la nesse vaso de planta ou nesse jardim. Depois que você fizer tudo isso, tratar bem, quando ela crescer, quando ela começar a dar fruto, elas vão dar frutos maravilhosos, frutos maiores, frutos belos, saborosos, que você vai poder experimentar e sentir o sabor do fruto. É a mesma coisa na nossa vida, na vida do nosso cliente. Quando a gente vai lá, na raiz do problema do nosso cliente, a gente consegue modificar a raiz do nosso cliente,
lá na frente, no futuro, ele vai ter excelentes resultados. Por quê? Trocamos a raiz, trocamos a terra onde ele estava, limpamos aquela raiz, tratamos aquela raiz, adubamos, molhamos e cuidamos daquela raiz, e logo com o tempo passado para frente, né, o tempo futuro, quando ele for ver os frutos, quando a gente for junto com o cliente ver os frutos, os resultados, ele vai ver que os resultados melhores, resultados que vão trazer para ele prazer, vão dar para ele um prazer tão enorme que ele vai ficar satisfeitíssimo com o que ele vai ver. Então a gente não pode esquecer que a gente tem que usar a neurociência ao nosso favor, né? A neuroeconomia, a neurociência a nosso favor, para que a gente possa entender realmente a raiz do problema do nosso cliente, para que ele possa produzir bons frutos. Tá? Tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida. Por quê? Porque está indo contra as leis da natureza, que dizem que o que está debaixo do solo gera o que está em cima dele, e o que é invisível cria o que é visível. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, no nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, vivemos de forma difícil. O que está debaixo da terra que gera é o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar o que ainda vai nascer. Para isso, precisamos cavar a terra, reforçar as nossas raízes. Eu botei aqui um insight aqui, ó. Não tente mudar os frutos, mas sim a raiz, pois o que está pronto não tem como mudar. Então, o que já está pronto não tem como mudar. Se o cliente já está com dívida, já está com vários problemas, já está com um comportamento corrompido, agora, esses tratamentos a gente não consegue mudar. Mas se a gente for lá no invisível, lá no que o cliente esconde, na raiz do problema do cliente, e começar a modificar lá na raiz, lá no começo do problema, né? Crenças religiosas, palavras malditas, né? Quando ele era criança, quando nossos pais falavam pra gente sobre dinheiro, dinheiro é coisa do maldito, dinheiro é sujo, só é rico quem rouba, dinheiro não traz felicidade. Então a gente tem que a fundo tratar isso do nosso cliente para que ele possa trocar essa raiz, trocar esse solo por um solo mais fértil, para que ele no futuro tenha bons frutos, nasça bons frutos, porque o fruto que já está aí agora já está maduro, já está apodrecendo até. Então que a gente possa entender realmente o problema do nosso cliente, trabalhar na raiz do nosso cliente para que ele lá na frente dê bons frutos, tenha frutos saudáveis, tá bom? Dando continuidade, né, ele vai dizer assim, ó, a nossa vida acontece em pelo menos 4 reinos distintos, e esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. Olha como é que é importante isso, hein? O autor diz, ó, o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. Olha o quanto que isso envolve a área financeira, olha o quanto isso envolve dinheiro, olha que quanto esses 4 elementos tem tudo a ver com a área que a gente trabalha, tem tudo a ver com o tratar do nosso cliente, né? Físico, mental, emocional e espiritual está envolvido com dinheiro, está envolvido na vida financeira. Se você não tiver essas 4 alinhadas, não é só o financeiro, toda a estrutura em volta vai prejudicar o nosso cliente, vai prejudicar a nossa vida, e a gente não vai ter uma vida financeira saudável, não vai ter uma vida, nenhuma delas saudável, não vai ter uma vida física saudável, uma vida mental saudável, uma vida emocional saudável, uma vida espiritual saudável. Então a gente precisa manter o máximo possível de integridade entre elas para ter uma vida saudável. O problema não pode ser corrigido na impressão no mundo físico, mas apenas no programa, no mundo mental e espiritual. Ele coloca aqui, não pode ser na impressão, né? Porque assim, quando a gente vai imprimir alguma coisa, fazer uma fotocópia, tirar uma xerox, depois que a xerox sai, a gente não tem como corrigir mais, já saiu aquela xerox. Então, não tem mais como corrigir aquela xerox. O que a gente pode corrigir é o original, mas a xerox não tem mais como corrigir. É isso que ele quer dizer. Não adianta você corrigir aquilo que já está pronto. Você tem que corrigir antes de deixar pronto aquilo. Antes de fazer qualquer coisa, você tem que ir no original para depois corrigir
para que corrigir o original, para que quando você for fazer uma cópia ela saia perfeita. Então é isso que o autor ele deixa para gente. O dinheiro é resultado, a riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Tudo é resultado daquilo que nós fazemos. Tudo é resultado daquilo que nós buscamos fazer, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos ou não fazemos, daquilo que falamos ou não falamos. Isso tudo é que gera o resultado na nossa vida. Você já ouviu falar alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ele nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. A falta de dinheiro é o efeito, mas aonde está a causa? Ele se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não está indo bem na sua vida interior. É simples assim. O autor é sucinto. Se a sua vida interior não está indo bem, a sua vida exterior também não vai bem. Então, não só na nossa, como nos nossos clientes também é a mesma coisa. Se ele não tem uma emoção, e se não consegue ter uma emoção, como é que eu vou colocar? Se ele não consegue ser emocionalmente equilibrado, ele destrói tudo na vida dele, na vida de todos aqueles que estão em suas voltas. Então o autor, ele não só ele, mas vários autores colocam sobre isso também a responsabilidade de uma vida emocional equilibrada, de uma vida social equilibrada, de uma vida com a natureza equilibrada, uma vida corpórea sua equilibrada. Então há um equilíbrio para que tudo ocorra bem, há um equilíbrio para que você consiga fazer as coisas mudar, fazer gerir as coisas, sair das dívidas, conseguir investir, conseguir ter uma vida melhor, ter uma mente milionária. Tudo isso tem a ver nesse quadrante. Então, quando a nossa parte interior está ruim, a nossa parte exterior também. A chave é o envolvimento. Você se esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê e você entende aquilo que faz. A afirmação é definida como um anunciado positivo, segundo a qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Uma declaração é definida como um anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado. Não vejo com bons olhos porque, quase sempre, quando afirmamos alguma coisa que ainda não é real, uma voz dentro da nossa cabeça costuma responder: isso não é verdade. É lorota. Por outro lado, declarar não é dizer que algo já é real, e sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que a voz consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade, mas agora mais um propósito para o futuro. Uma declaração também, por definição formal, é a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre nosso corpo. A definição de declaração é ação. Recomendo que você faça as declarações em voz alta todo dia, de manhã e à noite. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo. Aí ele pergunta: e você? Então, o autor ele já deixa aqui que fazer uma declaração sobre aquilo que você deseja você diz para o universo o que você quer. E o universo ele termina trabalhando a seu favor. Mas isso é que se você fizer uma declaração com fé, uma declaração que você acredite naquilo que você está dizendo. Né? Não adianta nada você falar isso em voz alta de manhã, falar isso em voz alta de noite, se você não acreditar. Então, o Segredo da Mente Milionária, ele nos induz a declarar algo que você queira de verdade, para que o universo entenda que você quer aquilo de verdade e que ele vai te dar armas. Ele não vai te dar nada pronto, ele vai te dar posições, vai te dar orientações, vai te colocar pessoas, vai te colocar estudos, vai te dar workshop, coisas para você aprender, para que você consiga ter sucesso. Não pense que só você declarar isso,
o universo vai te dar as coisas. Não, ele vai entender que é o seu desejo real e ele vai buscar armas, vai buscar planos, vai buscar objetivos, vai buscar tudo que você precisa para você chegar ao sucesso. Ele não vai te dar nada de mão beijada. E tudo vai ser, e não é nada fácil, vai ser tudo com uma certa dificuldade, porque você também precisa crescer, aprender, para que toda vez que chegar essa oportunidade, você já está preparado. Então, quando você declara, você está dizendo para o universo que eu quero ser rico. Eu quero ser rico, eu quero ser próspero, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter uma vida abençoada, eu quero ser a melhor pessoa do mundo, eu quero viajar pelo mundo, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero ter minha casa própria, eu quero viajar pelo planeta todo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, quando você declara isso para o universo ele já sabe o que você quer, então ele vai te dar caminhos, vai te dar ferramentas para que você trabalhe aí e chegue a esse objetivo. Tá bom? Gente, vou encerrar por aqui, já tem 26 minutos, eu já vi que o próprio WhatsApp ele não aceita muito grande, então vou deixar mais um pedacinho aqui para vocês. Semana que vem eu estou de volta. Um abraço.